Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de tópicos especiais em instrumentação, no caso, inteligência computacional em hardware. Bom, na aula de hoje a gente faz uma pequena transição, que não é tão pequena assim. Nós estávamos falando de implementações digitais e agora passaremos a falar de implementações em circuitos analógicos ou de sinal misto. As ferramentas vão mudar, a filosofia de projeto em grande parte muda, mas o que permanece comum aos dois assuntos é o que a rede neural deve fazer. Então, se mantivermos a essência da rede neural em mente, essa transição fica mais fácil de ser realizada. Bom, então, como sempre fazemos uma breve revisão do que foi visto até então e onde começamos a aula. Já vimos restrições de hardware, estratégias de redução de uso de recursos, uma revisão geral sobre aprendizado de máquina, sobre redes neurais em especial, e também de árvores de decisão, implementação em microcontroladores, revisão sobre circuitos digitais e nas últimas aulas neurônio digital. E agora começamos então neurônio analógico. Bom, falando sobre estratégias de implementação de redes neurais analógicas, a gente pode dividir em vamos dizer assim, alguns marcos gerais que permitem a gente diferenciar as tecnologias. Uma é se a gente vai fazer uma implementação mais própria para um circuito discreto, que seria mais para entender o funcionamento mesmo, ou mesmo que em microeletrônica seria uma solução que envolve muitos transistores, que é usando um op-amp dentro do bloco que faz a multiplicação, ou usando apenas transistores no sentido de, claro que o op-amp também usa em grande parte transistores apenas, mas neste caso seria transistores fazendo diretamente as funções as quais queremos que o neurônio faça, sem ter que primeiro criar o bloco construtivo amplificador operacional para depois, com elementos passivos em volta dele, fazer as operações, que é o que eu quis dar a entender com esse primeiro caso. O segundo modo de diferenciar algumas implementações é se é modo tensão ou se modo corrente, onde são feitas as implementações, as operações, desculpe. Então, como a gente está tratando de circuitos analógicos, a gente pode pensar em fazer as operações em modo tensão, no sentido de multiplicar uma tensão por outra, mas fazer um circuito que lê, de alguma forma, a tensão em si, ou fazer circuitos que leem e processam a informação na forma decorrente diretamente. E o que usualmente vai ser mais econômico é, internamente ao neurônio, trabalhar de modo corrente e externamente a ele, no que diz respeito à comunicação entre um neurônio e outro, tratar da forma de modo tensão, porque no caso das redes neurais, um neurônio tem que se comunicar com diversos outros neurônios, e se for por modo corrente, essa comunicação tem que ser com uma fonte de corrente para cada um destes ramos de conexão, né, para cada uma dessas sinapses. Então o modo tensão é mais econômico nesse sentido. E bom, as tecnologias que a gente vai ter à disposição também são variadas, por isso também é uma forma de diferenciar as implementações. Aqui existe um panorama sobre algumas possibilidades de implementações de sistemas de aquisição envolvendo IA. Algumas que a gente já viu antes e outra que eu não falei com vocês a respeito ainda. Uma é o sistema que vocês estão desenvolvendo, considerem ele dentro dessa caixa preta, caixa com os limites aqui em preto, e é um sistema digital tradicional, não, quer dizer, um sistema de aquisição tradicional, onde até aqui temos a parte analógica, conversão da analógica para digital, temos um sistema digital, nesse caso superior, apenas fazendo o suficiente para o sistema funcionar, digamos assim, sem ter um processamento mais profundo no que diz respeito a extrair features, extrair características do sinal. Então, está simplesmente recebendo o sinal que sai do ADC, fazendo a manipulação necessária para poder enviá-lo e num servidor externo, isso é a informação é extraída de alguma forma através do processamento externo ao sistema próximo do sensor. Outra forma é fazê-lo, como a gente já viu em outros contextos dessa disciplina, fazer o mesmo que estava exposto antes, só que dentro desse sistema digital já ter embarcado um modelo inteligente. Então, o que sai deste sistema não é apenas informação, não é apenas um conjunto de dados a ser tratado externamente, mas sim já sai a informação que desejamos diretamente. E vimos que esse é um contexto no qual temos interesse, especialmente quando a atuação desse sistema é muito próximo do sensor. Então, não precisa necessariamente ter um bloco de transmissão, aqui pode ser uma atuação diretamente, onde já ligamos motores, por exemplo, baseados nessa informação, como seria o caso do prótese. E o processamento está diluído aqui ao longo dos blocos
E quando chega na parte digital, você pode ter já informação classificada em alguma medida, ou seja, o processamento pode ter acontecido no domínio analógico ou ter sido facilitado no domínio analógico, de forma alguma etapa do processamento realizado aqui para depois no domínio digital completá-lo. Um exemplo disso seria caso neste bloco analógico nós tivéssemos uma rede que se auto-organizasse ao longo do aprendizado para ser mais capaz de separar features, de certa forma indicar para a saída features do que está acontecendo nas entradas, identificar padrões. Depois o sistema digital usa essas informações para continuar fazendo um modelo inteligente ou mesmo apenas para a comunicação dele. E aqui está posto um prenúncio de alguma forma ao que veremos na sequência nessa aula, que é Spiking Neural Networks. Nesse sentido, aqui temos um sistema que também vai ter a entrada analógica e a saída vai ser já a informação classificada ou features que vão ser utilizados para classificar o nosso modelo inteligente ou qualquer outra saída que seja mais do que simplesmente a coleta de dados, e sim tem algum processamento inteligente, mas a conversão analógica digital aconteceu em alguma medida de forma distribuída, no sentido que em um sistema neuromórfico, tanto o sensor quanto o processamento desse sinal do sensor já acontece de forma analógica e a saída é na forma de pulsos. Justamente por isso chamado Spiking Neural Networks. E esses pulsos já são digitais no que diz respeito ao nível, pelo menos da comunicação entre os blocos. Porque o pulso vai ser 1 ou 0, mas ele vai ser analógico no que diz respeito à temporização. O tempo entre os pulsos é contínuo, não é discretizado temporalmente, mas a altura do pulso é digital. E então, esse sistema, da forma como eu escrevi, ou sistemas similares, permitem que o processamento seja feito de forma analógica, porque internamente a esse neurônio, mesmo que as saídas sejam digitais em nível, existe uma tensão, por exemplo, sendo armazenada num capacitor, e essa tensão é analógica. Então, o sistema como um todo é analógico internamente, né, aos blocos. É suficientemente claro, mas é conveniente fazer esses sinais de controle digitais, né? Então, mesmo considerando um sistema que seja fortemente analógico, sinais de controle para guiar o funcionamento, a operação desses sistemas serão, em geral, digitais. Aqui eu uso uma imagem de um artigo, aliás, um capítulo de um livro chamado Analog to Information Conversion, o nome do capítulo, que tenta ilustrar, de alguma forma, o que nós perdemos quando fazemos todo o processamento no mundo digital e deixamos o mundo analógico apenas como sendo nossa fonte de captura do sinal. O tratamento apenas para que o ADC possa converter a maior quantidade de informação que a gente possa ter, para então no mundo digital fazer essa categorização, classificação, processamento efetivamente. Então, todo esse conjunto de blocos até chegar no ADC está colocado aqui como sendo de alto número de dimensões e muitas informações, né, em uma taxa muito elevada de dados brutos. Ilustrado aqui como uma cachoeira, no sentido que, bom, tem muita água vertendo ali, muita informação chegando, e quando vamos para o domínio digital, como boa parte do que é feito nesse domínio digital vai ser classificar ou por exemplo, imagine um cenário onde exista algum tipo de trigger que apenas quando a informação é marca de determinado nível ela é importante para nós e o resto tudo é descartado. Então, o digital vai basicamente descartar uma grande quantidade de informações que nós tivemos que converter para o domínio digital em primeiro momento. Nesse sentido, esse conceito de converter do analógico para a informação vem como uma estratégia de, bom, vamos tentar passar algum processamento, muito ou pouco, mas algum processamento para o domínio analógico, a fim de diminuir o gargalo aqui no ADC. Bom, e para entender qual é a limitação que nós temos do ponto de vista de ter um conversor analógico digital funcionando em alta velocidade, ou seja, uma alta taxa de conversão por segundo, e ao mesmo tempo sendo eficiente energeticamente, temos aqui um gráfico de Pareto, de alguma forma, que mostra no eixo das abscissas a frequência máxima de conversão deste ADC, e no eixo das ordenadas
uma figura de mérito que está relacionada à eficiência do conversor em decibéis por joule. Bom, quanto maior essa figura de mérito, mais eficiente energicamente ele é. E quanto mais rápido ele é, mais útil é para fazer várias conversões por segundo. Então, interessante caso tenhamos um grande montante de dados a serem convertidos. Aplicações de alta velocidade em geral. Logo, onde o mouse está aqui, se fosse para o infinito nesse sentido, seria a região ideal. No entanto, é natural que existam limitações a alcançar esse ponto ótimo do espaço de critério. Quanto mais rápido é o ADC, mais dificuldade a gente vai ter em manter essa figura de mérito alta, e quanto mais, pelo contrário, é claro, né, se a gente está mais nessa região energética, a frequência vai diminuindo, a frequência de operação. E aqui esse gráfico apenas complementa com a evolução ao longo dos anos, né? Então, em vermelho aqui, de 2000 a 2004, depois em lilás, 2005 a 2009, depois em verde, os trabalhos que alcançaram essas métricas de 2015 a 2019. Então, por mais que evolua, não é infinito esse poder de evolução para alcançar qualquer valor que queiramos. Dentro desse guarda-chuva de Analog to Information, a gente pode, na verdade, explorar diferentes estratégias de abordar esta limitação da quantidade de informação que precisa ir para o domínio digital. Uma delas é Compressed Sampling, que não envolve redes neurais, até pode ser combinado com estratégias de redes neurais, mas não é, em essência, nada envolvendo modelos inteligentes, mas que permite utilizar uma taxa de amostragem menor do que o teorema de Nyquist demanda, desde que existam alguns pressupostos que possam ser existentes no sinal que estamos, ou no tipo de sinal que a gente está monitorando. Então, em geral, se aplica a sinais periódicos que podem ser representados com uma baixa dimensionalidade através de alguma transformada. Então, se podemos fazer, por exemplo, não restringindo a essa transformada, mas se podemos fazer uma FFT e os nossos sinais possíveis de aparecerem nesse sistema, o qual a gente vai implementar a Compressed Sampling, sempre se reduzirem a sinais que, quando passados para FFT, sejam representáveis por um número finito e pequeno de frequências, no caso da FFT, aí se pode elaborar um sistema de Compressed Sampling no sentido de fazer uma compressão durante a amostragem, que envolve inclusive fazer a amostragem de forma aleatória, em momentos com alguma aleatoriedade, para que com um número menor de pontos se consiga reconstruir depois, através de otimização, o sinal original. Então é uma forma de, justamente como o nome diz, uma tentativa de fazer uma compressão no sinal durante a própria amostragem. Outra forma de fazer uma limitação da quantidade de informação que vai para o domínio digital é controlar a taxa de amostragem de forma adaptativa. Então, imaginem que se estabelecemos que conseguimos reconhecer padrões, isso pode ser no domínio digital, padrões de um sinal que está chegando numa baixa taxa de amostragem, que identifica que algo anômalo está acontecendo, esse sistema digital pode solicitar então ao ADC que aumente a taxa de amostragem. Então ele pode demandar maior taxa de amostragem apenas quando algum alarme soa, no sentido de algum trigger interno diz, olha, agora provavelmente alguma coisa que demanda maior atenção está acontecendo, então modifique a taxa de amostragem. E um exemplo disso seria, se estamos fazendo um dispositivo que monitora os sinais cardíacos de um paciente e a maior parte do tempo ele não está com sinais anômalos, né, no ECG dele, mas eventualmente, em algum período, ele começa a ter um batimento cardíaco com maior frequência ou algum outro padrão que não é o normal, e com uma taxa de amostragem mais baixa, o sistema já consegue capturar que existe essa transição para um problema acontecendo e, portanto, envia o sinal controla o ADC de forma que aumente a taxa de amostragem e, portanto, nestes episódios anômalos, a taxa de amostragem vai estar muito mais alta e vai poder capturar com muito mais clareza o que está acontecendo nesses momentos. E por fim, e mais correlacionado está com o que conversamos na aula de hoje, é o Feature Sampling, que é fazer no domínio analógico uma extração de características que facilitam a classificação
posteriormente. Então, em vez de fazer extração de características apenas no domínio digital, quando a gente tem que passar aquele grande volume de dados através do ADC para depois ele fazer no domínio digital a classificação posterior, né? Tanto a extração de features, na verdade, quanto a classificação. Com o feature sampling, nós, já no domínio analógico, fazemos o processamento necessário, ou parte dele, para extrair features, e no domínio digital, já com um volume de dados muito menor, fazemos a classificação final. Naturalmente, poderia ser feito também a classificação já no domínio analógico, se fosse interessante ou para o problema em questão seja possível. Bom, aqui está apenas um complemento, então, o que eu falei agora há pouco, né? O processamento seria para extrair as características importantes do sinal. E, diferentemente do caso que eu falei agora há pouco do compressed sampling, nesse caso a gente não estaria interessado em reconstruir o sinal, vê-lo por completo novamente. A gente está só interessado em saber informações sobre esse sinal. Por isso, extraímos os features dele. E depois, os features extraídos, sim, podemos fazer algum tipo de classificação. E o benefício que eu já falei também seria, bom, agora o ADC não precisa mais converter o sinal em frequência alta o suficiente para permitir a reconstrução, e sim amostrar em velocidade suficientemente alta apenas para ver a variação dos features na velocidade adequada. Então, esses features não necessariamente vão ser modificados na mesma velocidade que o sinal de entrada precisaria ser analisado. Então, a demanda de velocidade do ADC é reduzida e possivelmente também o número de canais utilizados. Então, pensando no caso de um SMG, né? Estamos fazendo eletromiografia através de eletrodos na superfície do braço de um paciente que vai controlar a prótese, que é um exemplo que a gente usa frequentemente porque é utilizado no laboratório este tipo de trabalho. Bom, eu posso ter 16 canais, por exemplo, para fazer um monitoramento da atividade muscular do paciente ou do usuário de uma prótese. Se extrai os features, eu vou pegar janelas de tempo e a cada janela de tempo, em vez de ter todas as informações ali contidas, né, eu vou apenas precisar extrair alguns parâmetros principais, algumas características principais dentro de cada janela de tempo. Então, a quantidade de dados reduz fortemente. Bom, e quando a gente começa a pensar em fazer processamento no domínio analógico, a gente tem que colocar na balança o que vamos ganhar e o que vamos perder com isso. E o benefício maior é conseguir um baixo consumo por operação de multiplicação e acumulação. E, claro, o prejuízo acaba sendo forte especificamente no que diz respeito à flexibilidade e facilidade de projeto. Mas, bom, aqui temos, baseado neste artigo mencionado aqui embaixo, Mixed Signal Computing for Deep Neural Network Inference, publicado em 2021, uma representação qualitativa de como as trocas de projeto aqui no que diz respeito a aumento do número de bits versus energia gasta por multiply and accumulate. E claro que no domínio analógico não existe aqui o número de bits efetivamente, mas está sendo considerado através da relação sinal-ruído esta equivalência, este estudo comparativo entre analógico e digital. Então, enquanto não existe número de bits especificamente no domínio analógico, a gente pode falar em signal over noise, né? Signal to noise ratio. E no domínio digital, o que está próximo dessa relação acaba sendo o número de bits que estamos utilizando. Bom, e o que conclui esse artigo é que para precisões equivalentes a até 8 bits, as abordagens analógicas têm menor gasto energético. Então, para baixa precisão, basicamente, para cálculos que não demandam uma resolução tão alta, o analógico consegue ter um menor gasto energético. Mas conforme a gente aumenta a necessidade de ter uma relação sinal-ruído muito boa, o digital começa a ter maior vantagem nessas operações.